A morte de uma menina de 3 anos picada por um escorpião é um alerta para os perigos dos ataques, especialmente agora, no final do ano, época de reprodução e quando aumentam os acidentes. Um animal tão pequeno, mas com veneno suficiente para matar, principalmente crianças e idosos. A reportagem da Elaine Cortez vai mostrar onde os escorpiões costumam se esconder e como evitá-los. Ele pode estar dentro de casa ou muito perto. Em esconderijos pelas ruas, terrenos baldios, no meio de entulhos, lixos e construções. E por estar tão próximo do homem, é o peçonhento que representa maior perigo para o ser humano. Um animal venenoso que fez o dobro de vítimas em uma década e matou mais que as cobras no último ano. Das cerca de 170 espécies brasileiras já descobertas, pelo menos 4 têm uma picada fatal. 3 delas predominam nas regiões Nordeste e Sudeste. O Hoje em Dia foi até o Instituto Butantan, em São Paulo, para entender essa ameaça do verão. Nesta sala aqui, de pouco mais de 25 metros quadrados, existem aproximadamente 5.000 escorpiões espalhados por essas caixas, das espécies amarelo e marrom. Eles foram coletados por uma equipe do próprio Instituto Butantan ou foram trazidos para cá pela população ou pelo Centro de Controle de Zoonoses. Aqui eles são usados na extração de veneno que serve para a produção do soro e também nas pesquisas científicas. O animal, que se alimenta de insetos como baratas e grilos, é mantido a uma temperatura de 24 graus. De hábito noturno, gosta de ambientes úmidos, quentes e escuros. Diferente do que muita gente pensa, eles não picam pela mão, eles picam pela cauda. O verdadeiro perigo do escorpião está aqui atrás. Um segmento com 2 glândulas de veneno no ferrão e ele pica por aqui. Ele é muito controlador do veneno dele, porque para ele isso é um material precioso. Então ele injeta só para se defender ou para pegar uma presa se for preciso, a necessidade suficiente. Se precisar, ele pica mais. Mas uma picada é capaz de matar uma criança ou um idoso também. É importante dizer que a Denise está totalmente segura com o escorpião nas mãos. Primeiro porque o veneno dele já foi retirado. Segundo porque ela tem toda a técnica e habilidade para fazer essa manipulação. E por que é importante a gente destacar isso? Porque as pessoas, quando encontram um animal e não foram picadas, se colocam em risco também, né? Sim, Denise? Colocam. Às vezes a pessoa não sabe, acha que o perigo dele vai estar aqui na frente, né? Nas mãozinhas aqui. E na verdade o perigo está aqui, a pessoa vai pegando pegar na cauda. Vai pegar na cauda, que é perigoso. Leva a picar. Na verdade não deve pegar nunca. Isso aqui é uma fêmea com os filhotes. Eles, quando nascem, ficam cerca de 15 dias em cima dela. Na primeira semana eles fazem uma troca de pele, na segunda eles já dispersam. Um filhotinho desse aqui, isolado, se você separar ele e ele não tiver mais contato com nenhum bicho e manter ele separado sozinho, depois de 1 ano ele vai ter cria. Pelo menos umas 2, 3 crias por ano. E cada filhotinho dele vai ter essas crias e assim por diante. Só em 2015, os escorpiões provocaram quase 75.000 ocorrências no Brasil. Este ano, os ataques já se intensificaram. Ele é do tipo que senta e espera, ele não sai caçando, ele fica parado. A hora que a presa passa, ele sente, ele vai e pega. No caso do ser humano, o que acontece é o que nós chamamos, são os acidentes, né? Quando a gente coloca um calçado e o bicho está lá dentro, quando a gente coloca a mão em algum lugar onde não vê, né? Está escondido. Então, na verdade, com relação ao ser humano, ele está se defendendo de uma possível agressão. No último fim de semana, Manuela Paixão, de 3 anos, brincava na porta de casa quando foi atacada. O escorpião saiu no asfalto e já picou o dedinho dela. Aí ela gritou que estava doendo o pezinho, que já começou a adormecer a perninha, já estava passando mal. A rua fica num bairro novo da cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba, em São Paulo. A menina foi socorrida imediatamente, chegou a ser transferida para um hospital com mais recursos, mas 2 dias depois da picada, não resistiu às complicações. Não foi o primeiro ataque no bairro, que ainda tem lotes à venda e muitas construções.
Temos muitos protocolos nas mãos, sem contar os protocolos de moradores, mas toda vez que você cobra a prefeitura, qual é a resposta que você ganha? Não temos funcionário suficiente para fazer a capina. E tem, assim, algum local que é sempre recorrente? No terreno baldio, no entulho, na pilha de tijolos que fica. Cemitério tem muito, porque eles gostam muito de baratas, e o cemitério tem muita barata. Eles gostam de ficar em lugares escuros e tem uma atividade noturna. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que eles estão todos escondidinhos aí. Mas quando começa a cair da tarde, começa a anoitecer, eles saem. Eu fico desesperada, eu não quero nem pensar nisso. Na semana passada, um menino de 1 ano que foi picado 2 vezes dentro de uma creche em Araçatuba saiu do estado grave depois de ficar 1 semana internado na UTI. Como mãe, eu acho que é como se tirasse um pedaço de nós, né? Perder um filho. Então, estamos todos chocados. Sou mãe de 4 filhos, 3 pequenos. Estou completamente revoltada com a situação. Por que crianças e idosos são potenciais vítimas fatais? A criança, principalmente, é o peso corpóreo, né, que tem uma massa menor, e o sistema imunológico não está tão preparado para reagir a algum efeito. E a mesma coisa do idoso, com mais idade, o sistema imunológico também começa a enfraquecer. Em Taubaté, na mesma região do interior paulista, uma outra família perdeu uma criança de 1 ano e meio, vítima da picada. Em novembro do ano passado, exatamente a época que essa espécie começa a dar cria, um menino de 4 anos também morreu em São José dos Campos, depois de 5 paradas cardíacas. O veneno que está dentro deste vidro é o que compromete o sistema respiratório e cardíaco. O furinho dele é muito pequenininho, pode ficar um pouquinho vermelho em volta e depois começar, na hora da picada já começa a dor local e começa a irradiar para o membro. Em Mato Grosso do Sul, só no ano passado, 6 pessoas morreram picadas por escorpiões. Uma mulher que havia acabado de ganhar bebê foi atacada no banheiro de uma maternidade do estado. O escorpião pode surgir pelos ralos, encanamentos, frestas das portas e é atraído por ambientes sujos. As donas de casa estão na limpeza, então eles ficam nos ralos também, ou no entulho, atrás das baratas, e eles acabam entrando em casa pelos ralos. Então, muitas vezes elas vão fazer a limpeza, um pano de chão que ficou ali a noite inteira e está umedecido, ele saiu e depois foi se esconder lá. Moradores de uma rua do bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, estão desesperados. Há cerca de 8 meses, os escorpiões assustam e agora estão invadindo casas e comércios da região. Segundo a bióloga especialista no animal peçonhento, não há registro de uma infestação. Essas ocorrências pelo país aumentam mesmo nesta época. A diferença é que as pessoas estão ocupando áreas que antes ficavam restritas aos escorpiões e continuam descuidadas. Na sala de Kathleen apareceu um de repente. Aqui o que não falta, ainda mais nos vizinhos, também é escorpião. O medo da gente, que a gente, ainda mais quem tem criança, é o quê? De repente está brincando, vinha um e não dá tempo da gente socorrer as crianças, entendeu? Um susto parecido já tinha acontecido antes no banheiro. Achamos desde o banheiro, quando minha mãe foi dar banho no meu filho. Achou aqui dentro na sala, no quarto também já achou. O vizinho também encontrou o escorpião na garagem e nos fundos da casa. Fui na prefeitura, vieram aqui, como eu não tinha o escorpião para mostrar para eles foram embora. Aí eu peguei um, levei na prefeitura. Ela falou, daqui 2 meses eles vão lá. 2 meses, já faz mais de 3 e ninguém apareceu. Até setembro, mais de 11 mil casos foram notificados em São Paulo. 3 deles acabaram em óbito. O problema dos venenos, não que um veneno não mate um escorpião, mas são animais muito resistentes, então não é qualquer veneno. O melhor arma que nós temos contra o escorpião, no caso de você encontrar um outro em casa, é um chinelo. Bata ele e acabou. O verão só começa na semana que vem, quando os ataques devem aumentar. Para o escorpião, a picada é uma defesa, mas para as vítimas desatentas, pode ser mortal. Em caso de ataque, a recomendação é que a pessoa procure imediatamente um pronto-socorro e leve, se possível, uma foto ou mesmo o animal, para o médico poder identificar a espécie
e também o tipo de tratamento.